Olá, eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer que este pastor, pastor Disseu Zanella, é um pastor que eu não gosto desse pastor. Gostar é pouco. Eu amo esse pastor. Foi o pastor que... um dos pastores assim mais marcantes que passaram pela minha vida. Quando eu estava morando lá em São Paulo, ele foi pastor numa igreja que eu frequentava e que eu fui indicado ao ancianato nessa igreja, né? E ele foi o pastor responsável pela minha ordenação ao ancianato na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Disseu Zanella, um pastor que eu admiro bastante, né? Não quero aqui ficar o elogiando demais, até porque não é do meu feitio ficar elogiando demais as pessoas, né? Mas eu quero deixar registrado aqui o apreço que eu tenho por esse pastor e dizer, logicamente, obviamente, mais uma vez, que o objetivo dessa série não é atacar ninguém, né? Não é atacar. O objetivo dessa série, a Guerra das Vozes na Prática, é mostrar que existem pessoas que falam uma coisa e pessoas que falam outra. Eu demonstrei isso na série primitiva, que é a série Guerra das Vozes, que foi uma das primeiras aqui do canal, onde eu mostrei exemplos bíblicos, né, de vozes em oposição. Se vocês quiserem encontrar aí na playlist e assistir, fiquem à vontade. Então, nessa série agora eu coloco na prática, porque eu coloco a minha voz em oposição a algumas coisas que são faladas por pregadores, por pastores, por pessoas aí que falam, e interpretam e explicam e pregam sobre temas aí da Bíblia, tá certo? Então esse pastor ele fez esse sermão aí no dia 7/1/2023, um sermão que eu gostei muito, inclusive eu indico que vocês assistam, vou deixar o link aí para quem quiser assistir, tá? É um sermão muito bom, gostei demais desse sermão, só que o pastor falou uma coisa que eu discordei, e eu quero deixar aqui, eu quero deixar rolando aqui nessa parte, tá? Depois vocês assistam tudo, eu vou só fazer uma pequena observação aqui em um ponto, para indicar por que eu discordo do que ele diz, tá bom? Palavra extremamente forte de Jesus. O que Jesus está dizendo sobre arrancar um olho e cortar uma mão? Certamente Jesus está falando daqui de uma forma literal, mas simbólica. Portanto, ele está falando: tire de você, negue à vontade o pecado que ela quer. Isso é, não ceda a sua vontade para o mal. Mate a sua vontade de fazer aquilo que o olho ou que a sua mão quer. Mate esse desejo de fazer pecar. Nesse ponto eu concordo plenamente com o pastor Disseu Zanella, né? Na interpretação daquele texto, né? Que Jesus disse: o teu olho te faz pecar, arranque-o, né? Se a tua mão direita te faz pecar, arranque-a, né? É melhor você entrar cego, aleijado no céu, do que ir para o inferno com todos os membros do corpo. Enfim, eu concordo com ele plenamente nesse ponto, que arrancar, nesse caso, não é literal, arrancar a vontade, a prática, o hábito, né, que está te levando ao pecado. Mas esse não é o ponto discordante, né? Eu quero mostrar um concordante entre vários outros. A maioria do sermão concordei com 99% do sermão, mas só uma frase aí que está adiante que eu quero colocar para vocês. Que a sua vontade seja mutilada se preciso for, que ela seja ferida, aleijada, cortada, contanto que você entre na vida, e eu digo também na vida eterna. Porque a única forma de nós termos vida realmente é se nós não cedemos a nossa vontade ao pecado. Renunciar à vontade é receber a vontade de Deus em sua própria vida. Quando nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer o que Deus não quer, nós recebemos a vontade dele, a vontade santificada e purificada. Você talvez como eu, muitas vezes já perguntou: por que Jesus morreu na cruz? Agora é nessa parte, preste atenção
nessa pergunta que ele faz e a resposta que ele dá. É a resposta que eu vou apresentar uma leve discordância, né? Eu vou concordar em um aspecto da resposta, mas vou discordar do outro. Prestem bastante atenção. Hoje nós cantamos belos hinos sobre a morte de Cristo. Por que Jesus morreu na cruz? Qual foi a razão de ter morrido na cruz? Para muitas pessoas, ao olhar Cristo na cruz, nós pensamos, ele morreu por me amar. Ele morreu porque ele me ama. Ele morreu para me salvar. Ele morreu porque ele não queria que eu me perdesse. Mas qual é a razão real? Qual é a resposta mais correta para falarmos por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que ele foi pregado naquela cruz? Por quê? A resposta mais certa, mais bíblica, mais coerente é: ele foi para a cruz por causa do pecado. Então é aqui que eu discordo, viu, pastor? E se você estiver assistindo esse vídeo, né, se alguém quiser compartilhar com o pastor, fazer chegar até ele, eu quero apresentar essa discordância porque, de certa forma, o pecado fez com que Jesus morresse na cruz. Se o homem não tivesse pecado, Jesus não teria morrido. Obviamente, isso é uma coisa muito óbvia. Mas eu quero analisar de um outro aspecto. E eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Deus foi obrigado a dar o seu filho para morrer só porque o homem pecou? Jesus foi obrigado a aceitar o pedido do Pai de vir a este mundo morrer por nós só porque o ser humano pecou? A humanidade caiu? Talvez possa ser uma pergunta óbvia, né? Mas eu creio que é uma pergunta simples e a resposta é não. Deus não foi obrigado e Jesus não foi obrigado, né? O homem poderia ter morrido e poderia ter se perdido eternamente, porque o salário do pecado é a morte, né? E Deus avisou, se você comer do fruto, certamente morrerás. E aquela morte que Deus falou era a morte eterna. Não é essa morte como um sono. Era a morte eterna, né? Então, eu creio que o que levou Jesus à cruz não foi o pecado, foi o amor. E é inclusive a resposta que ele acredita que não é a correta. Por quê? Porque ele diz, né, no início, que algumas pessoas falam, né, que Jesus morreu na cruz por me amar, por amor, mas a resposta correta, mais bíblica, mais coerente, é por causa do pecado. E eu volto a afirmar, né, e eu cito o verso áureo da Bíblia, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se fosse por causa do pecado, esse texto ele teria que ter sido escrito de forma diferente por João. Ele teria que ter sido escrito assim: porque o homem pecou de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito. Notem a diferença, né? E em vários outros versos nós vemos essa verdade bem relevante, de que Jesus ele morreu na cruz não somente porque o homem pecou, mas muito mais acima disso, porque o amor de Deus ele foi tanto que seria, eu me atrevo a dizer, até impossível Deus não enviar seu Filho para morrer por nós. E seria impossível Jesus não morrer por nós. Na realidade, Jesus pediu que o cálice fosse passado dele, mas ele se submeteu tanto à vontade do Pai que ele disse: Pai, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E o que Deus queria? Deus queria que Jesus fosse até a morte, porque ele amou tanto este mundo, mas ele não salvou o mundo. Jesus não morreu para salvar o mundo. O texto fala, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que crê nesse sacrifício, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, independente do pecado, Jesus ele não foi para a cruz
porque a maldade do ser humano era tamanha. Porque a maior demonstração de maldade que já aconteceu nesse mundo, nunca vai acontecer uma outra demonstração de maldade maior do que essa, como o que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, e até durante a vida dele, né, o tanto que ele foi perseguido, que ele foi zombado, que ele foi mal entendido, até pelos seus próprios discípulos no começo, né? E tendo seu ápice na cruz do Calvário, ninguém nunca sofreu maldade maior do que a maldade, a crueldade, a falta de amor, a indiferença que Jesus sofreu. Jesus pagou tudo isso com o quê? Com amor. Ele não foi para a cruz por causa do pecado. Foi o amor que levou ele para a cruz. Porque se ele quisesse, ele poderia pedir uma legião de anjos ao Pai. Ele não disse isso no Getsêmani. Poderia pedir uma legião de anjos para afastar todas aquelas pessoas cruéis que o estavam levando, dando murros, dando pontapés, dando pauladas, dando chicotadas com os instrumentos mais terríveis de tortura, com chicotes, com ponta de ossos, com as coisas mais dilacerantes para a carne humana. Ele poderia ter evitado tudo isso. Ele não foi porque o homem tinha pecado e ele tinha obrigação de salvar o homem. Não, ele foi por amor. Pura e exclusivamente por amor. Viu, pastor? Então é essa a minha discordância. Eu não creio que foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Eu creio que se o homem não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Mas eu creio mais do que tudo que Jesus e o Deus o Pai não tinham obrigação de salvar o homem só porque ele pecou. Eles fizeram isso por amor. Porque além de ter amor por nós, a Bíblia fala que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, né? 1 João 4, verso 8. Então, o amor que levou Jesus para a cruz. Mas vamos continuar um pouco vendo aí o que ele fala. O que causou a morte de Cristo foi o pecado. Pois se não existisse pecado, ele não precisava morrer na cruz. Portanto, o pecado é morte. Por muito tempo me perguntei como o meu pecado pode afetar a Cristo, pois ele morreu há 2000 anos, hoje está no céu. Porque na verdade o pecado traz a morte a cada um de nós. Pecado é morte. Morte espiritual neste mundo e morte eterna no mundo por vir. Pecado é morte. Cristo morreu por causa do pecado. Então eu creio que é o suficiente, né? A gente poderia aqui colocar vários outros textos, né? Talvez, quem sabe, a gente faça isso aí nos comentários, em um bate-papo aí, em uma conversa aí. Quem tiver opinião diferente, coloque aí também, tá? E fica esse contraponto. Deus não tinha obrigação de entregar o seu filho para morrer na cruz meramente por causa do pecado. Porque a própria palavra de Deus diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E como Deus é amor, quando ele criou o mundo e criou o homem, sendo um Deus de amor e sendo um Deus que é amor, ele não criaria o homem sabendo que ele poderia pecar, sem também estar disposto a dar o seu filho e sem o seu filho estar disposto a se sacrificar para que, se essa possibilidade do pecado acontecesse, esse plano fosse executado. E como aconteceu, o pecado não pegou a Deus de surpresa. Ele é onisciente, ele sabia que isso ia acontecer. E ele, como é amor, já tinha o plano de entregar o seu filho para morrer por nós. Então, antes mesmo do homem pecar, como Deus é um Deus que está além do tempo e do espaço, não é? Antes mesmo do homem pecar, é como se Jesus já tivesse morrido, porque isso estava no seu interior.
né? E no interior do Pai. Por mais que foi difícil para ele, ele pediu para que o cálice fosse passado, mas ele se submeteu 100% à vontade de seu Pai. E essa vontade foi que ele morresse por amor a cada um de nós. Porque se a gente fala que foi por causa do pecado, a gente desconsidera a maior causa, né? A gente coloca o pecado como sendo maior do que o amor de Deus. E eu não coloco como isso. Eu coloco o amor de Deus como sendo infinitamente maior do que qualquer pecado, qualquer consequência, qualquer crueldade, como as que foram feitas com Jesus. Então, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. E fica aí mais uma vez o meu carinho e meu apreço pelo pastor Dirceu Zanella, a quem eu admiro, e faço votos que Deus continue o abençoando e a sua família.